Recentemente eu vi um mangá com a capa tão linda que eu acabei comprando antes mesmo de saber do que se tratava. Eu tô falando do mangá Reversal. Olhem só que capa maravilhosa, uma geisha linda e enigmática segurando uma arma de design futurista com essa composição de cores que combinou muito bem com o clima. Destaque para essa tiara com flores de cerejeira nos cabelos dela. Galera, meu nome é Silpe e este é o Indicando Mangás e Quadrinhos. Bom, voltando ao mangá, eu fui atrás da sinopse e confesso, achei bem estranha. Eu vou deixá-la na descrição para que vocês possam ler com calma. Mas para resumir, a sinopse fala de uma história que mistura geishas, videogames, zumbis e o desejo da protagonista de se tornar uma heroína como das séries de Super Sentai que ela vê na TV. Para quem não sabe o que é Super Sentai, são aqueles heróis coloridos que se transformam e lutam contra monstros, tipo os Power Rangers. Um outro detalhe que eu descobri sobre o mangá é que na verdade ele é um isekai. Para quem não sabe, isekai são aquelas histórias onde o personagem é transportado para uma aventura em outro mundo. Caramba, parando para pensar, acho que Digimon Adventure foi o meu primeiro isekai. Com tudo isso, a impressão que eu tive é que a história deste mangá seria um apanhado de diversos gêneros que foram misturados e pronto, a receita perfeita para dar errado. Ah, meu Deus, é cada coisa que eu compro. Enfim, será que vale a pena ler o mangá Reversal? Reversal é uma obra da mangaka Karakara Kemuri e foi lançado no Japão de 2011 a 2013 e depois foi compilado em um total de 2 volumes. Em 2022, a JBC fez a boa, lançando o mangá aqui no Brasil em um único volume. Em Reversal, nós acompanhamos uma jovem aprendiz de geisha chamada Ayami Matsuyuki, uma mulher carismática e muito otimista. Ela vive com outras geishas em Gion, um bairro de Kyoto, no Japão, onde, como aprendiz de geisha, ela segue os costumes culturais, dançando e entretendo os fregueses. Um dia, caminhando pelas ruas do bairro, ela se depara com um rapaz sendo atacado pelo bulldog de uma vizinha. Ela então repreende o cãozinho chamado Arukun, que solta o rapaz. O homem vai embora, mas deixa cair algo. Ao chegar em casa, Ayami percebe que aquilo que ele deixou para trás se tratava de um videogame portátil. Ao ligar o videogame, o mesmo pediu que ela fizesse um cadastro. Ela então se cadastra como a segunda jogadora daquele videogame, visto que o nome Takayuki já estava cadastrado. Este então era o nome daquele homem que ela havia ajudado anteriormente. Depois disso, a Ayami começou a ouvir uma canção que se repetia na cabeça dela. E novamente caminhando pelas ruas de Gion, ela começou a repetir essa canção. Ela estava cantando quando ela foi repreendida por um homem estranho que a obrigou a parar de cantar a música, tapando a boca dela. O Takayuki surge do nada e acaba ajudando ela, atropelando o agressor. Quem aparece também neste momento é o cachorro, o Arukun, que acaba criando uma distração cheirosa. Os 3 fogem dali e enquanto estão no carro de Takayuki, começam a ouvir aquela mesma música que a Ayami havia cantado anteriormente. Takayuki fica apavorado e tenta fazer com que a Ayami se afaste dele. A música perturbadora agora se repetia. Pode passar, pode atravessar, que caminho estreito é esse? Viemos dedicar nossas oferendas. Entrar pode ser fácil, mas sair pode ser tenebroso.
pode passar. Os três, Ayame, Takayuki e o cãozinho Arukun, são transportados para uma Kyoto sombria, onde tudo é invertido, como as letras ou a arquitetura. Chegando lá, eles acabam se separando, e Ayame acaba descobrindo, da pior maneira possível, que os habitantes daquela Kyoto são as mesmas pessoas da Kyoto normal, porém são zumbis. Outro detalhe, o Arukun, o cãozinho, ele agora consegue falar. E é ele mesmo que explica para Ayame que aquilo se trata de um jogo. Fugindo de zumbis, Ayame e o cãozinho Arukun encontram-se novamente com Takayuki, agora com outros jogadores como Daishi e Ayame. E sim, ela tem o mesmo nome da nossa protagonista, cuidado para não se confundirem. Juntos, eles precisam resolver os desafios do jogo para voltar ao mundo normal. Mas em pouco tempo, Ayame percebe que não se pode confiar totalmente em Daishi. Daishi é um homem de atitudes insanas e questionáveis, mas que os outros jogadores acabam se apoiando nele, porque até então ele conseguiu garantir que alguns voltassem com vida para o mundo normal. Outro detalhe interessante é que Ayame descobre que os zumbis conseguem entendê-la. E aí, será que os zumbis são mesmo os vilões da história? Galera, o mangá é dinâmico e foge um pouco à mesmice dos isekais mais comuns. Apesar de ter uma temática mais sombria, o mangá é leve. Digo no sentido de que, apesar de ter zumbis e um pouco de sangue, um pouco de tripas, não chega a ser perturbador. Fiquem tranquilos, este mangá não irá te traumatizar. O roteiro é interessante, mas confesso que, na minha opinião, algumas pontas ficaram soltas. Por outro lado, a mangaka pode ter feito isso intencionalmente para manter alguns mistérios no ar. Lembra que eu havia começado esse vídeo falando daquela capa maravilhosa? Acreditam que aquilo foi uma pegadinha da autora? Ayame, a nossa protagonista, na verdade é uma pacifista e nem ao menos ganhou uma arma no jogo. A arte do mangá é limpa, com traços bem definidos e um capricho tremendo nos detalhes dos cenários, dos rostos dos zumbis, nas expressões faciais dos personagens e principalmente nos detalhes dos kimonos. Isso daí me chamou muita atenção. As cenas de ação foram muito bem construídas e a arte facilita a compreensão das cenas. Não é aquele tipo de mangá que a gente precisa ficar voltando nos quadros para tentar entender o que aconteceu. O mangá possui esta capa linda e esta geisha na capa é a Ayame, a nossa protagonista. E ela está aqui novamente na contracapa. No Japão, estas foram as capas dos 2 volumes do mangá. Mas o mais interessante é que isto aqui na verdade é uma sobrecapa. E eu aconselho você a tirá-la e guardá-la quando estiver lendo para não danificar. Aqui nós temos um detalhe muito interessante com esta capa que se revela por trás da sobrecapa. Notem que Reversal está escrito de forma invertida com o cenário em preto e branco, fazendo alusão a Kyoto invertida. Como veredito final, eu gostei muito do mangá. Mas como eu disse anteriormente, algumas pontas ficaram soltas e eu acho que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Eu dou nota 6 de 10. E você, conhecia Reversal? Ficou interessado? Deixe nos comentários qual obra você gostaria de ver aqui no canal. Sapé com like bem gostoso aí, galera. Até a próxima.